Graças e paz, amados. Que Deus possa estar nos abençoando poderosamente nesta manhã. E possamos encontrar motivos para adorar. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus, graças e paz a todos, bom dia, que Deus abençoe toda a sua vida, poderosamente em nome de Jesus. E nesta manhã maravilhosa estamos dando início à EBD, a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Betel. Que Deus abençoe você. E hoje a nossa lição é a lição 10, que tem por título Divórcio à Luz da Bíblia. Então, é um assunto bastante importante. Então, que você fique conosco para juntos nós aprendermos a palavra do Senhor. Vamos orar a Deus? Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, nesta manhã, Jesus, maravilhosa, queremos agradecer ao Senhor, Jesus, pela noite de paz, meu Deus, e pelo despertar desta manhã. Deus, o que seria de nós se não fosse o teu amor, as tuas misericórdias, ó Deus? Só temos a agradecer a Ti porque o Senhor é bom. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso, é grandioso. A Ti toda a honra, toda a glória, a Ti toda a exaltação, a Ti todo o louvor, ó Deus. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor Jesus Cristo. Abençoa esse EBD e todos os amados irmãos e amigos que estarão aí, meu Pai, ouvindo, meu Deus. Que possa, meu Pai, ser instruídos, meu Deus, também acerca da Tua palavra. Que o Teu servo seja usado, meu Deus, nesta manhã. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos estar aqui fazendo a leitura e o pastor vai estar fazendo a explanação em nome de Jesus. Como diz divórcio à luz da Bíblia. O versículo-chave está escrito em Mateus, o título da lição, Divórcio à Luz da Bíblia. Versículo-chave, Mateus 19, versículo 6, que diz: De modo que já não sois mais um, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A taxa de divórcios no Brasil subiu quase 300%
entre 1984 e 2011, segundo dados da pesquisa Estatística do Registro Civil 2011, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. No período, o índice passou de 0,46 divórcios para cada grupo de 1.000 habitantes para 2,6 divórcios por 1.000 habitantes. Em números absolutos, os divórcios concedidos passaram de 30.847 em 1984 para mais de 350.000 em 2011. Graça e paz, amados irmãos, mais uma vez, que Deus possa estar nos abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo nesta manhã, que nós possamos estar aprendendo mais e mais da palavra do Senhor, e hoje com esse título da lição que é muito uma problemática, né, nos tempos atuais, divórcio à luz da Bíblia. Nós queremos trazer a você um parecer sobre o que a Bíblia realmente nos fala a esse respeito, e é muito importante que eu e você estejamos na condição de servos de Deus para compreendermos o que a Bíblia fala aos nossos corações e não aquilo que nós pensamos, desejamos ou queremos fazer em nossas vidas. Se somos servos de Deus, temos que estar dependente plenamente na palavra do Senhor, alicerçado nela, exaltando-a, continuamente em nossas vidas, pois há pessoas hoje que estão dentro das igrejas, mas não são crentes. Então, estão dentro das igrejas, dizem serem batizadas, dizem estarem ali ouvindo a palavra, aprendendo, mas ela só ouve e atende aquilo que agrada ali, aquilo que a palavra fala, que é contrário aos seus pensamentos, seus ideais e suas ações, elas discordam. Então, não é bem assim que nós devemos vivenciar, nem tampouco praticar a palavra do Senhor. E aqui nós podemos ver que houve uma taxa de divórcio que aumentou 300%. Isso é muito grave, é uma situação muito complexa, mas isso tem a ver muito mais com a contemporaneidade, né? Contemporaneidade nossos costumes, nossa cultura, onde o adultério antigamente era reconhecido como crime em nossa lei, hoje não é mais o adultério, né? E outras atitudes mais que os homens praticam, as mulheres também, que hoje estão liberados, fazer o que bem querem. A questão de divórcio também, que antes tinha uma dificuldade muito grande para uma pessoa se divorciar, então pensava-se várias vezes na questão do casamento, se era realmente isso que elas deveriam fazer, para quando casar e quisesse divorciar, não era fácil, era complexo, tinha várias audiências de reconciliação e tal, demorava anos, e hoje facilitou muito as coisas. E por isso existem pessoas que estão agindo de forma desordenada, casando, namorando, e conta isso como se fosse um motivo de orgulho. Eu casei não sei quantas vezes. Tem um cantor também que já fez isso, casou não sei quantas vezes, uma cantora também que casa e descasa como se fosse brincadeira, e isso não é o que a Bíblia nos ensina. E também, mais para frente, estaremos falando mais a respeito dessas questões. De acordo com dados do IBGE, a quantidade de divórcios no Brasil em 2011 aumentou em 45,6% em comparação a 2010, um aumento recorde desde que o índice passou a ser registrado em 1984. Um dos fatores que explicam esse aumento é a mudança na Constituição ocorrida em 2010, que derrubou a etapa da separação prévia ao divórcio. Com isso, o tempo médio de duração dos casamentos, que chega ao fim, diminui em 3 anos. Divorciados diminui 1 ano. Como eu falei aqui, a Constituição mudou essa questão de facilitar, trazer uma, como eu posso dizer assim, uma simplicidade na hora de divorciar-se. Antigamente, no divórcio, quando havia separação, as mulheres ficavam com a maioria das coisas, a casa, etc. Pois isso também era uma das questões que segurava o casamento.
Às vezes a gente ficava separado, mas não saía de dentro de casa, não é verdade? E sem falar da pensão. E hoje mudou, facilitou bastante, né? Hoje, por mais que tenha uma casa ou duas, não sei, uma casa mesmo, hoje perante a lei tem que dividir os bens, de modo geral. E isso facilitou também para as pessoas querer divorciar-se, além de demais coisas que acontecem nessa relação, pensão, né? O homem também hoje tem direito à pensão. O homem também hoje tem direito à pensão, não somente a mulher. Então, uma situação que eu falo assim rindo, mas a situação é séria, muito séria, grave, né? E vergonhosa a situação que nos encontramos nesse momento. Mas iremos entrar em detalhes referindo-se ao divórcio para os cristãos, em relação à igreja, em relação às pessoas que têm um credo religioso, para ver se a Bíblia concorda, se a Bíblia aceita ou não essa questão, né? Em Mateus 19:8, Jesus Cristo disse que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do povo. Isso quer dizer que Moisés não ordenou o divórcio como mandamento, mas regulamentou uma prática já existente entre o povo. Para entendermos o que envolve essa questão, vamos analisar os principais textos bíblicos da Bíblia sobre o assunto. O primeiro que daqui a pouco estaremos lendo. Amados, é necessário nós entendermos como servos de Deus, como igreja e pastores, principalmente os pastores, que desde o tempo de Moisés existia uma dificuldade muito grande para estar administrando pessoas. Quando fala administrar, parece que estamos falando de empresas. Não, estamos falando aqui de uma palavra usada muito hoje em dia, mas para trazer para nossa área de ofício, não é verdade? Que é cuidar de ovelhas, cuidar de pessoas, cuidar de famílias, cuidar de pessoas que passam por muitas dificuldades e principalmente familiares, onde hoje a quantidade, a possibilidade de uma pessoa divorciar-se é muito maior quanto antigamente, por causa das facilidades, não é verdade? E por causa também das bandejas, das coisas que são ofertadas continuamente para homens e mulheres, e por isso tornou-se muito fácil acontecer um divórcio. Mas no tempo de Moisés, Moisés deliberou essa questão, formulou um decreto dele, não de Deus, liberando o divórcio por pressão. E hoje acontece muito disso. Você pode analisar o livro de Êxodo capítulo 18, quando Jetro, que era sogro de Moisés, vai até ele e ensina Moisés, dá um conselho, não ensinando e aconselhando Moisés a não ser juiz sozinho do povo de Israel. Moisés era a única pessoa que julgava, e Jetro para falar com ele que ele deveria chamá-las, prepará-las, ensiná-las como cuidar do povo, e essas pessoas estarem ajudando ele na questão da administração do povo, do julgamento das causas, para Moisés não ficar fazendo isso sozinho, que ele não iria aguentar. Provavelmente que Moisés não suportou tantas queixas em relação à família, casamento, etc., que foi necessário, por pressão, né, e cansaço, ele fazer algo que viesse a agradar o povo, mas não agradava a Deus. Caso vocês queiram se divorciar, que dê carta de divórcio e pronto, é o desejo de vocês, etc. Mas Deus nunca esteve em concordância com essa questão. Assim como acontece em igrejas, não é? A pessoa que comete um pecado, às vezes o pastor vai e disciplina, exclui, etc. Mas uma pessoa fraca, uma pessoa, vamos dizer assim, que não tem para o pastor nenhuma aproximação, nenhuma amizade, intimidade, né? Não tem nenhum prezar, vamos dizer assim, no pastor. Mas quando é alguém que ele gosta, essa é uma realidade, alguém que ele está sempre ao seu lado, alguém que ele tem uma certa aproximação, intimidade, ele não quer dar a mesma disciplina que ele dá para aquela outra pessoa. É o caso aqui relacionado. Moisés fez algo para agradar o povo.
mas não fez algo para agradar a Deus, entendeu? E às vezes estamos agindo assim, fazendo algo para agradar uma pessoa e não fazendo a pessoas, por ser da nossa convivência, da nossa aproximação. É a mesma coisa, eu disciplino a filha de alguém que fez algo de errado, mas não disciplino a minha filha caso faça. Entendeu? Então nós temos que estar atento a essas questões para não cometermos um erro que depois Jesus veio consertar. Mas não foi muito bem aceito perante os seus discípulos, não. O assunto é tratado diretamente apenas na lei de Moisés, na qual encontramos 3 textos principais. Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4, diz: A maneira de entender esse texto é: se aquilo que é dito nos versículos 1 e 3 acontecer, então se aplica a rescisão do divórcio do versículo 4. Isso significa que o divórcio era praticado, que algum tipo de contrato era dado à esposa rejeitada e que ela então ficava livre para casar-se com quem quisesse. Vamos analisar essa questão de Deuteronômio 24, versículo 1 e 4, que diz assim: se o homem casasse com uma mulher e depois não quiser mais por encontrar nela algo, mulher e a mandará embora. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem, mas dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada, seria detestável para o Senhor. Não tragam que o Senhor, seu Deus, dá a vocês por herança. Querendo enfatizar aqui o primeiro versículo que fala o seguinte: se passe com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova. Amado, fica aí subentendido, não é? O que é isso, encontrar nela algo que ele reprova? Casou e de repente no dia seguinte, não gostei. Eles tinham o direito de divórcio. Uma situação que é muito problemática, muito estarrecedora, mas que está aqui na Bíblia. E eu gosto muito da Bíblia porque ela não esconde a realidade dos fatos que acontecia anteriormente no Antigo Testamento e os erros que as pessoas cometiam. Não é? Então, eis a questão. É uma situação muito difícil de nós entendermos, compreendermos sobre uma das razões para acontecer o divórcio e não acontecer novamente o casamento do homem que divorciou-se com a mesma mulher que já casou de novo e o outro marido também divorciou-se dela, faleceu, retornar para ela, ainda que quisesse, porque isso era contaminação, não é? Isso não era um pecado, era detestável para o Senhor, entendeu? E fala: não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês por herança. Duas observações importantes sobre esse texto. Ele usa termos tão gerais sobre as razões para o divórcio que nenhuma interpretação pormenorizada pode ser oferecida. A passagem não se trata de divórcio em geral, mas de uma regulamentação para um novo casamento, devido aos abusos ocorridos, sobretudo com as mulheres. Como eu falei aqui anteriormente, não existe uma explicação coerente. E a verdade é que nós sempre queremos ou achamos uma explicação, ou queremos dar uma explicação às pessoas quando elas se divorciam, né? Ou quando querem divorciar-se. Por quê? Essa mulher queimou minha roupa, essa mulher fez comida salgada, ela não sabe cozinhar, ela não sabe lavar, ela não sabe fazer isso, entendeu? Esse homem ronca, né?
sempre existem várias explicações ou justificativas que são ridículas, não é? As pessoas sempre querem dar uma explicação que não tem nenhum sentido para algo que é simplesmente natural, normal numa relação, entendeu? É só uma questão de conversa, uma questão de ajustar-se, uma questão de conciliar-se, entendeu? De ter comunhão, de amar de verdade, pois quando nós amamos, amados, o amor supera qualquer coisa. O amor, ele é infinito, ele é interminável, ele é eterno, ele é para sempre, ele tem um poder inimaginável e inexplicável, entendeu? Então é preciso nós aprendermos a amar mais ainda. O ponto principal desta lei, contudo, era que o homem não poderia tornar a se casar com a sua esposa depois do divórcio, caso ela viesse a se casar novamente, mesmo se seu segundo marido se divorciasse dela ou morresse. Isso pode pular. Aqui. No texto há duas proibições para o divórcio na lei mosaica. Deuteronômio 22, do 13 ao 19. O marido rejeitar a mulher difamando-a de não ser virgem e depois ser provada a inocência dela. Essa questão aí nós já falamos, estudamos um pouco, já toquei no assunto até mesmo na igreja com alguns irmãos. Amados, antigamente o homem, você pode ver que isso acontecia no Brasil também, em novelas, né? O homem, quando casava com a menina, com a jovem que era virgem, ele tinha que pegar o lençol, e na Bíblia fala sobre isso, na Bíblia não. Eu tenho livros históricos que falam sobre questões bíblicas que falam sobre isso. O homem tinha que pegar o lençol, entendeu? Depois do ato sexual, após o casamento, ele tinha o ato com sua esposa, pegava o lençol manchado com sangue da mulher, né? E mostrava para todo mundo como testemunha, como exemplo. E a mulher tinha que pegar esse lençol e deixar guardado dentro da sua casa, na casa do pai, para que em uma questão posterior, caso o homem viesse dizer que ela não fosse virgem, ela tinha o lençol para provar. Entendeu? E aqui estamos dizendo que estamos vendo o erro do homem. Entendeu? Essa lei aqui é para justamente justificar a mulher perante as injustiças, difamações e calúnias do homem quanto à mulher. Nós podemos ver que há várias condenações na Bíblia para a mulher no Antigo Testamento e pouquíssimas condenações às atitudes arbitrárias dos homens em relação às mulheres. E diz: o marido rejeitar a mulher, difamando-a de não ser virgem e depois ser provada a inocência dela. Se ela não tivesse como provar, era capaz dela ser até apedrejada e morta. Se caso ela casasse sem ser virgem, ou casasse sendo virgem e o marido mentisse. Entendeu? E depois fala em Deuteronômio 22, versículo 28 e 29, diz: fornicação, quando solteiros têm relação sexual e depois não querem permanecer juntos. Isso também acontece bastante hoje, também dentro das igrejas. Quantas são as pessoas que passam anos e anos namorando, tendo relações sexuais e não se casam, depois terminam e acham que isso é normal, não é? Amados, tudo tem uma consequência e Deus é justo. O que acontece hoje em dia, né, apesar que existem vários métodos de contraceptivos, né, para que a mulher não venha engravidar. Então, muitas pessoas hoje têm relações e ficam escondendo, mas tem casos, eu conheço casos de pessoas que viviam tendo relações sem casar, no namoro, e terminou engravidando. Aí não tem mais como esconder, né? Aí não tem mais como esconder. Aí a pessoa diz assim: eu tenho que contar porque eu estou errado. Não, meu amigo, não tem que contar porque está errado. Tem que contar porque você não vai esconder a vida inteira uma barriga
que durará 9 meses. Entendeu? Então está contando porque a justiça de Deus prevalece. Apesar que existem pessoas que vivem aí tendo relações sexuais sem ser casado, no namoro, e Deus, ele é justo. Entendeu? E nós precisamos analisar uma questão. Não estou falando aqui sobre o fato simplesmente da condenação ou do mal que vem sobre a pessoa, não, gente. É pela questão de você ser uma pessoa fiel a Deus, de você ter uma vida reta com Deus, não viver para sempre. Pois se uma pessoa ela quer ter uma relação conjugal, uma relação livre, um casamento, vamos dizer assim, uma vida sexual, assuma a pessoa. Ah, mas é porque eu não tenho dinheiro para fazer um casamento, eu não tenho... Amado, se você não tem dinheiro para casar, fazer um casamento bonito, com festa, etc., case apenas no cartório. Entendeu? Case apenas no cartório. Não fique querendo copiar, imitar os outros, não. Casa no cartório e vai viver a sua vida. Entendeu? Não precisa querer fazer festa, bancar, etc., fazer isso e aquilo, não. Mas seja homem, seja mulher e pare de viver no erro, no pecado, pois o pecado traz sobre nós consequências. Isaías 59, versículo 1 e 2. As suas orações não serão atendidas, não serão ouvidas pelo Senhor por causa do pecado que você está cometendo. E é um pecado que não é um pecado que a pessoa cometeu por deslizes, não. É um pecado costumeiro, contínuo. Ela sabe que está errada, mas continua fazendo ali, todo dia, sempre está ali cometendo. E outra coisa, amado, principalmente para as mulheres. Mulher perde o respeito com o homem, que não a assume, que não casa com ela, e ela faz tudo o que ele quer. Né? Existem homens que são arrogantes, soberbos, prepotentes, que não dão a mínima importância ao que está fazendo de errado, mas as mulheres são difamadas por essa questão. Então, amado, não fique pensando, casamento é coisa do passado. Não é, não, é coisa eterna e abençoado por Deus. Amém? Amém. Sobre o tópico de divórcio no Novo Testamento. A orientação de Jesus. Em Mateus 5, 31, 32, diz: no Sermão do Monte, Jesus confronta os religiosos sobre a prática de divórcio, quando havia repúdio deliberado do marido em relação à mulher. A questão principal era sobre os maus tratos que as mulheres sofriam. As questões envolvidas são: o marido deveria tratar dignamente sua mulher. Pode seguir? As razões para repúdio, divórcio, deixar, eram relações sexuais ilícitas. Essas razões tornavam adúltera a mulher. Aquele que se casasse com essa mulher se tornaria adúltero. Então, essa questão. Estamos vendo aqui mais uma imposição, um peso, mais uma situação constrangedora para a mulher. Nós podemos analisar que em João capítulo 8 fala sobre a mulher adúltera, mas parece que ela estava adulterando com uma árvore, porque não se mostra o homem, porque se ela estava adulterando era com uma pessoa, mas somente ela foi levada até Jesus com a ideia de apedrejá-la. Mas a Bíblia nos ensina que os dois, tanto o homem quanto a mulher, que deveriam serem apedrejados. Não é? E eis a questão, amados. O marido deveria tratar dignamente sua mulher. Mas na Bíblia, e até hoje, nós vemos o contraditório dessas questões. Não é? A dignidade da mulher, o exemplo, a maneira, o sofrimento que ela passava, as lutas, dificuldades. E mulher no Antigo Testamento, falei várias vezes e torno a repetir, não tinha vez, nem voz, nem direito. Entendeu? Então era muito difícil a convivência, a forma, a maneira que as mulheres viviam. E
as razões eram absurdas. Para repúdio, divórcio, deixar em relações sexuais ilícitas. Um exemplo, relações sexuais ilícitas, que está escrito aqui na Bíblia, Mateus capítulo 19 fala sobre isso, Marcos capítulo 10 também nos dá um parecer a respeito disso. Eu lhe pergunto, você acha que mulher casada iria se prostituir no Antigo Testamento? Você acha que mulher casada iria adulterar sabendo que sobre ela havia um peso, uma condenação tão severa no Antigo Testamento? Ainda mais lá no povo em Israel. Entendeu? Aqui só está falando sobre mulher. Não é verdade? Diz aqui, essas razões tornavam adúltera a mulher. Aquele que se casasse com essa mulher se tornaria adúltero. Era uma condenação para a mulher, mas e para o homem? A mulher se separava de um, casava com o outro, etc. O outro morria, ela não poderia voltar e tal, poderia casar até com outros. Mas e o homem? Qual era a condenação dele? Não relata, não fala sobre essas questões. Não é? Vamos mais à frente. Mateus 19, 3 ao 9. Esse é o principal texto sobre o assunto. A pergunta principal foi: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? A resposta de Jesus foi: o casamento é uma instituição indissolúvel. Jesus respondeu dizendo o que Deus pensa do casamento. Pode seguir? A segunda pergunta foi: por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Jesus respondeu: Moisés não mandou, ele apenas permitiu por causa da dureza do coração dos homens. Essa nunca foi a vontade de Deus. Moisés fez uma concessão com respeito ao desígnio de Deus. Essa questão, né? Aí vem o contexto hoje em dia. A quem você deve obedecer? Amados, o nível de ignorância, de falta de entendimento, compreensão, sabedoria da palavra de Deus tem sido muito grande. Como diz um famoso pregador, nunca no mundo se cantou tanto. As igrejas cantam tanto, é tanta peça, tanto teatro, é tanta coisa, mas quando vai para a questão da Bíblia, a ignorância está no ápice. De pessoas, entendeu? Que não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, que quer usar a Bíblia para poder satisfazer os seus desejos, suas vontades. Entendeu? Há pessoas que dizem assim, toda autoridade é constituída por Deus. É uma verdade? É. Mas toda autoridade constituída por Deus são autoridades que devem estar debaixo da lei de Deus. Entendeu? Se uma autoridade no Brasil e no mundo promulgar uma medida provisória ou um decreto que venha fazer com que nós, como cristãos, desobedeça a Deus, eu não tenho o direito de obedecer essa autoridade. Porque abaixo dessa autoridade, acima dessa autoridade, na minha vida, está a lei de Deus. Entendeu? Então não é a Constituição do Brasil que vai decretar algo que me leve a desobedecer ao meu Deus, que eu vou obedecer à Constituição, não, gente. Deixa de ser ignorante. Quando a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus, está falando de autoridades que não sobrepujam e não se opõem à palavra de Deus. Pois me é correto, como diz lá em Atos 5,19, obedecer mais a Deus do que aos homens. Está entendendo? Então esse quesito aí que você fica defendendo ignorantemente, leigamente, por não conhecer a palavra, não saber interpretar a palavra e querer às vezes defender algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Esse texto aí está falando sobre questões de um tempo em que o mundo ou o povo de Israel era teocrático. Uma coisa era a pessoa para ser rei, para ser governador, para ser etc. tinha que ser temente a Deus.
temente a Deus, obedecer a Deus. E aqui, nós estamos vendo nada disso, amado. Por isso que Estado é Estado, igreja é igreja, é separado, cada um para o seu canto. Nós temos que nos ater ao que a palavra de Deus nos ensina. Entendeu? Por isso que a Bíblia fala, o casamento é uma instituição indissolúvel, não de acordo com a palavra de Deus, para deixar bem explicado para você, não deveria existir divórcio, como está escrito também em Malaquias capítulo 2. E nem tampouco nenhum meio para divorciar-se, a não ser a ações sexuais ilícitas. Entendeu? Essa questão de divorciar, porque etc. Entendendo, vou entrar daqui a pouco nesse assunto que é mais polêmico ainda. Entendeu? Essa questão de divorciar, porque minha esposa ela não sabe cozinhar, não sabe lavar, não passo minha roupa, queimou minha roupa, ela não fez comida para mim, Isso aí é ser criança, meu amigo. Se casou com uma mulher, não foi com um cavalo, não foi com um bicho para poder fazer tudo, ser o seu empregado, o seu escravo, não. Tem que saber conciliar as coisas. Entendeu? E a outra questão é justamente sobre o que Moisés fez para satisfazer as pessoas, entendendo que estava em contraposição à vontade de Deus. Divórcio nunca foi do agrado do Senhor. 2. A orientação do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 7, Paulo responde às perguntas feitas pela igreja. Logo, esse capítulo não trata de todas as questões relacionadas ao casamento, mas das dúvidas da igreja sobre o casamento. Outro fato importante a entender é que essas perguntas provavelmente nasceram por causa da influência do dualismo grego entre a carne e o espírito na compreensão da realidade. Para os coríntios, que eram gregos, a carne e a matéria eram más e o espírito era bom. Daí inquirirem se era espiritual casar-se, visto que se envolveriam fisicamente com alguém. Há 3 questões às quais o apóstolo Paulo responde. Uma pergunta, amados, que eu gostaria de fazer para vocês. Casamento é algo espiritual ou é algo carnal? Qual é o seu ponto de vista a essa questão? É algo da carne ou é algo de Deus? O que é que você acha, filho? Carnal. É carnal? É mesmo, filho? Isso não é. Se os dois tornaram-se uma só carne. É mesmo, filho? Então quer dizer que Deus fez algo carnal pro homem? Não, mas carne não. Amar sim, mas os dois se juntam, é uma só carne. É só carne. É churrasco. Amor. Ai, viu? É churrasco. Não tem nada de churrasco não. Ah, Senhor Jesus. Amado, é óbvio que o casamento, amado, ele é algo espiritual, pelo amor de Deus, gente. É um ponto de vista da minha esposa, né? Minha esposa gosta de carne. Mas vamos prosseguir aqui na parte A, diz assim, ó, pode um casal crente divorciar-se em nome da espiritualidade para ter uma vida mais piedosa diante de Deus? Não. Paulo ordena que não se separem um do outro. Ele repete o ensino de Jesus. Um exemplo. Minha esposa, ela é a pessoa que eu amo muito e eu pergunto a ela porque eu tenho essa autonomia de perguntar e para ela dar realmente a opinião dela, que ela acha. E ela falou o que ela pensa em relação a essa questão. O que eu quero que vocês compreendam é o seguinte, minha esposa, nós compreendamos é o seguinte, eu tenho que largar minha esposa para que eu possa ter uma vida mais espiritual perante a Deus? Porque ela me faz pecar? Um exemplo, se o casamento é algo carnal, é um exemplo, né? Que vai enfatizar essa questão, essa posição. Então eu casei, estou numa relação carnal, que não é agradável, que não é espiritual. Então eu tenho que me divorciar. Era esse o pensamento da igreja em Coríntios. Para poder eu ter uma vida espiritual. Mas o que a Bíblia quer nos mostrar é o seguinte, olha,
o Paulo está nos ensinando o seguinte, olha, tanto a pessoa que é casada quanto a pessoa que é solteira, ela tem o mesmo nível de espiritualidade perante Deus. O olhar de Deus não diferencia, não muda para uma pessoa que ela é casada, entendeu? E nem tampouco diferencia para uma pessoa que é solteira. Ah, porque eu sou solteiro, eu sou mais de Deus. Isso é mentira. Entendeu? A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 7 que os solteiros cuidem da obra do Senhor. Um exemplo é a pessoa que é solteira, ela tem mais tempo para a obra do Senhor. E a pessoa que é casada, cuide do seu marido. Ela tem que ter tempo para cuidar do seu marido. Mas isso não significa que a pessoa que é solteira, ela é mais de Deus que a pessoa que é casada. Não tem nada a ver, gente. Isso aí é uma loucura. Entendeu? Uma heresia que as pessoas hoje pregam, ensinam, abolindo, né? Exaltando a vida, como é que se diz? O celibato, respeitando as outras denominações, entendeu? Exaltando o celibato, porque é a pessoa que não casa, que nunca casou, que não tem o dom para casar, que ela é mais cheia de Deus, não tem nada a ver. Eu, particularmente, não quero ficar solteiro. Jamais, né? Entendeu? Porque isso não me impede de servir a Deus, não me impede de ser de Deus, de orar, de ter minha espiritualidade com o Senhor. Entendeu? De jeito nenhum. Mas aquelas pessoas que é solteira, que isso não implica a ela nenhuma dificuldade de viver solteira, então viva. Mas isso não deve servir de conselho para as demais pessoas. Pois o casamento, amado, é tão espiritual que se Deus visse que era algo assim carnal, Deus não teria feito a mulher para Adão. Começaria por aí, né? Ou você achamos que Deus fez Eva apenas para procriar? Isso é uma visão animalesca, entendeu? Existia amor na vida de Adão e Eva, tanto que ela pecou, induziu Adão ao erro, mas depois de tudo isso receberam a reclamação, foram disciplinados por Deus, expulsos do jardim do Éden, mas Adão disse assim: vai sem a praga, embora, não quero saber disso mais não, você me fez pecar, você me largou, você me deixou, me fez me afastar de Deus, e Deus me expulsou do jardim por sua causa. Não, os dois foram viver juntos, se amando, e encheram e multiplicaram a terra. É isso que nós devemos analisar. O amor está acima de tudo. Está nos erros e nos acertos. E casamento é uma bênção, espiritualmente falando, de Deus em nossas vidas. Quando fala de carne, o homem junto a sua mulher serão os dois uma só carne, está falando um só corpo. Um só corpo, um cuidar, um só amor, os dois estarem juntos, unidos, está falando de comunhão e não de carnalidade. Pode continuar. Pode um cônjuge descrente divorciar-se do crente? Sim, o princípio que Paulo apresenta nesses casos é de que o crente pode aceitar a separação. Ele esclarece que tais casos não fiquem sujeitos à servidão. Não há motivo para insistir no casamento em que o outro cônjuge está determinado a divorciar-se. Aqui vem uma relação que é muito importante nós enfatizarmos. É um ponto que é como se desse uma vazão para o divórcio, mas não é bem dessa maneira que analisamos. Se o caso, uma pessoa casou e ela é crente, ela tem que se divorciar porque o marido não é? Não, jamais. Mas caso o marido que é descrente, que não crê em Deus, que não adora a Deus, que não acredita, que não quer servir a Deus, ele decide ir embora. A mulher vai fazer o quê? Vai brigar com ele, vai matá-lo, vai fazer... Não. Ela simplesmente vai ter que admitir que foi uma decisão pessoal dele, tanto ele quanto ela, né? Às vezes a mulher, eu sou casado com minha esposa, aí de repente ela decide não casar mais não
viver mais comigo. O que é que eu vou fazer? Ficar no pé dela, brigando, discutindo, agredindo, querendo, forçando? Não vou poder fazer isso, gente. É uma decisão dela. Entendeu? E existe também um parecer aqui na revista fala o seguinte: nós não podemos concordar com casamentos onde existem agressões, né, verbais, físicas, onde existem a questão de ameaças de morte. Isso acontece constantemente, entendendo que nessa lição nós não estamos tratando de questões relacionadas a drogas, bebidas, etc., que leva pessoas também a fazer muitas coisas erradas, entendeu? Mas qualquer casamento que haja agressões, isso não é casamento, entendeu? Não é casamento. Então, a Bíblia dá o parecer o seguinte: qual é o parecer que a Bíblia dá a respeito de separação? Quando o homem que é descrente quer ir embora, ele vai. A mulher que é descrente não quer mais ficar casada, é um problema dela. Mas se o homem que é descrente, incrédulo, ele quer viver com a mulher e ela sendo crente, estão casados os dois e ele quer continuar vivendo com ela, a mulher tem que continuar. A mesma coisa o homem. Se a mulher é descrente e quer continuar morando com ele, tem que continuar, não pode se separar não. Entendeu? A separação do casamento, amada, que a Bíblia fala em Mateus capítulo 19, é quando há relações sexuais ilícitas. E quando fala sobre essa questão, não está falando sobre adultério, como eu já expliquei, torno a repetir várias vezes. Não é adultério, é porneia. Lá significa depravação de costumes, libertinagem, prostituição, prostíbulo. A mulher casou-se, ela é uma prostituta. Ela tem várias relações sexuais continuamente. Aí sim o homem pode se separar. Entendeu? Não é a mulher que o homem deu vacilo, não deu conta, como diz lá também em 1 Coríntios capítulo 7. A mulher tem que pagar o que é devido ao marido, e o marido tem que pagar a mulher. Entendeu? O marido tem que dar assistência, tem que cuidar da amada, né? Tem que dar conta lá dos desejos, da vontade e tal da mulher, e a mulher do marido. Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre essa questão, entendeu? A relação a dois tem que ser, olha, bem assistenciada. Não é só comida, casa, roupa. Não, meu amigo. É dar conta do recado lá, deixar a amada lá satisfeita. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala sobre separação, divórcio, está falando que se a mulher ela tem um costume de ficar traindo constantemente, sempre, não para, não se aquieta no canto, o marido dá conta lá, da assistência, e a mulher continua tendo o costume de trair ele, pegar um, pegar outro. Então não tem que viver com essa mulher não, com essa praga não, viu? Mesma coisa a mulher, se o marido tem o costume de ficar traindo o tempo todo, não se arrepende, tem essa maldição na vida dele, você não tem uma obrigação de viver com um cabra desse não. Entendeu? Tem que deixar ele partir, viver a vida dele lá, a prostituição dele da maneira que ele bem quer. Agora, a mulher não dá conta do santinho, aí fica dando lugar para outras na rua, aí fica difícil. Né? Fica difícil. 3. Aplicação dos princípios bíblicos. Um princípio bíblico para os casais. A pureza sexual é reservada para o leito conjugal. Todas as vezes que a Bíblia trata do assunto, há ênfase na preservação da pureza sexual no casamento. Casamento, amado. Nós sabemos muito bem que o casamento antigamente ele era bem diferente do que é hoje. Nesse quesito aqui, eu tenho que enaltecer a questão de respeitar as autoridades constituídas por Deus, não é?
e as leis também, que não vai de encontro à palavra de Deus. Não é? Estava vendo uma reportagem ontem falando sobre pessoas que perante a humanidade elas são inexistentes. Não tem um documento, não tem uma certidão de nascimento, não tem identidade, nada. E são milhares de pessoas no Brasil que vivem dessa forma. Não podem serem registradas porque a mãe não era registrada. O filho nasce sem registro. Então é uma situação difícil. Né? E hoje casamento não é simplesmente como era antigamente. Os dois se juntavam, né? Juntavam os panos sujos e iam morar juntos. Entendeu? Hoje existem leis, existe Constituição, existem o cartório, existem o registro, até mesmo para saber se caso o rapaz ou a moça não sejam já casados, e por isso é necessário que vá registrar e leve também as testemunhas, que são os padrinhos, né? Para estarem ali perante as testemunhas, decretando, mostrando que realmente aquela relação é algo sério perante a sociedade, entendeu? Então nós temos que analisar ponto a ponto esses quesitos que tem que ser respeitados deliberadamente a respeito do casamento. Por isso que é necessário, amado. Quando a Bíblia fala sobre um leito sem mácula, não é? Um leito conjugal, não é simplesmente, amado, pessoas que querem definir ou explicar como tem que ser a relação de um casal. Se há amor na relação dos dois, ninguém meta lá o bedelho para poder querer, né, atrapalhar ou dar certas explicações, dizer como é que o casal tem que fazer isso, fazer aquilo. Pelo amor de Deus, amado. Vamos ter um pouco de sensibilidade, ser um pouco coerente e não ficar se intrometendo demais, né, em situações que nem a Bíblia explica, entendeu? Todas as vezes que a Bíblia trata do assunto, há ênfase na preservação da pureza sexual no casamento. Qual é a pureza sexual no casamento? É aquilo que eu faço com minha esposa, aquilo que ela faz comigo. E como é isso, pastor? Não interessa a ninguém. Onde há consentimento entre as duas partes, não tem ninguém, pastor, padre, juiz, promotor, fulano, beltrano, que vá se intrometer para poder ficar dando, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Meu amigo, não interessa a ninguém. Se há consentimento da parte dela e se há consentimento da minha parte, acabou a história. Se há boas razões para isto e nos amamos dessa forma, não tem nada que ninguém ficar intrometendo-se nessa questão. Princípios bíblicos para a igreja lidar com pessoas que estejam enfrentando divórcio. A. Manter o ensino fundamentado na palavra de Deus. É papel da igreja ensinar a verdade a uma geração corrupta. Amados, divórcio é aquela questão. Quando uma pessoa vem até mim para dizer que vai divorciar-se, o meu conselho é que não se divorcie. Mas se caso a pessoa ela quer divorciar-se e ela quer uma posição da minha parte, eu não tenho nada a falar. Se há, um exemplo, agressões, aí eu vou aconselhar. Se há o que? Prostituição, atos ilícitos, atos sexuais ilícitos, aí eu posso usar a Bíblia para dar uma explicação. Mas se não há atos sexuais ilícitos, não há agressão, eu não tenho que dar opinião nenhuma. Eu tenho que incentivá-la a permanecer juntas. Eu tenho que incentivá-la a dizer que vou orar por eles e tal. Mas caso a pessoa, de qualquer maneira, queira divorciar-se, é a opinião dela.
Houve casos na igreja aqui, Igreja Batista Betel, de uma irmã que disse que queria divorciar-se do marido. Eu aconselhei, ela disse que queria, e disse, tudo bem, irmã, estaremos do seu lado, não é? Nessas questões. Divorciou-se, mas depois voltou para o mesmo marido. Aí vai que eu aconselhe ela, divórcio mesmo, daquele cabra, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo. Como é que ficaria depois? Eu não aconselhei não, disse, olha minha irmã, estaremos aqui para ajudar a irmã, para orar pela irmã, para cuidar da irmã, para dar atenção à irmã, entendeu? Do que a irmã precisar, é a decisão que a irmã quer, então estaremos do seu lado. Porque ela sabia o que estava passando, eu não sabia, não convivia com ela nem com o marido dela. Então ela foi e divorciou-se, depois ela voltou para o mesmo marido. Casou novamente. Nem precisou que eu ficasse no pé ali, ó. Divórcio mesmo. Entendeu? Então existe muito disso hoje, de pastores, pessoas estarem dando palpites errados em certas relações. Entendeu? Entendendo o que eu vou dizer agora, que é muito, muito forte. Como diz aí, né? Muito forte. Tem relações em que existem agressões verbais e físicas, que quando você ou eu vou e dou o conselho para a pessoa divorciar, se ela não divorcia não. E divorcia somente naquela hora da raiva e depois volta de novo, viu? Fico pensando que é assim não. Entendeu? Tem pessoas que... questão de divórcio, amado, é muito bom quando não há opiniões de terceiros. Entendeu? Tem pessoas que estão ali, ó, brigando, se tapeando, os dois ali, ó, dentro de casa, e vai você dar o palpite, você vai sair de errado. Então uma coisa é uma pessoa que vem pedir um conselho, a outra coisa é uma pessoa que está ali vivendo a vida dela e não quer saber de nada. Entendeu? Tem casos de pessoas que vai, presta queixa, e depois é ela que vai para a porta da delegacia pedir para a polícia para soltar o marido, que bateu, que fez isso, que agredia, que esculhambava, que fazia várias coisas. É ela mesma que vai lá atrás, com pena, querendo que o santinho volte para dentro de casa. Então é uma situação muito complexa, muito problemática. E são coisas que as pessoas envolvidas é que tem que ter a atitude correta a ser tomada. Pois prestem bem atenção, pessoas quando querem divorciar-se, ela tem que ir tomar a atitude dela. Mas não, pede conselho a um, pede conselho a outro. Aí fica dizendo, amanhã eu vou dar um jeito, o que é que você acha? Ó, eu vou fazer isso. Não cai nessa não, ela só está querendo ouvir o seu conselho. Para através do seu conselho ela tomar atitude, mas depois vai se arrepender e vai culpar você. É essa a questão. Reeducar os divorciados e recasados. É papel da igreja reeducar biblicamente os divorciados e recasados quanto ao plano de Deus para o casamento. Corrigir e auxiliar pessoas que estão lutando contra pecados. Aconselhar e consolar pessoas que estão sofrendo por causa de pecados. Hoje eu confesso que é muito difícil. Educar, conciliar, reconciliar, ajudar pessoas que estão com situações conjugais com problemas. Por quê, amados? Quando você está na igreja e tem como princípio de fé e prática a palavra de Deus, fica tudo fácil. Não é? Desde o namoro ao casamento. E eu falo dos dois. A menina está na igreja e quer namorar. Aí vai e pega um cara do mundo. E depois quer que o pastor venha solucionar que está tendo brigas no casamento. Pelo amor de Deus, gente. Já que se viu isso, que vai dar certo, possa ser que dê certo. Não que todo mundo que está fora da igreja seja perturbado, seja pessoas que não tenham caráter, não tenha não ame, não sejam pessoas boas. Tem pessoas boas no mundo, sim.
Mas tem muitas situações que é complexa. Você casou com uma pessoa, estava na igreja, se juntou com uma pessoa que não é da igreja, que é do mundão, e depois quer que a pessoa não beba, não fume, não vá para a festa. Pelo amor de Deus. Você casou com quem? Com boneco? A pessoa sempre fez isso. E você acha que pelo fato de você ser da igreja, ele vai largar a vida dele por sua causa? Não, meu amigo, minha amiga. Uma coisa é o homem, pegou uma mulher do mundo que sempre curtiu e agora casou com ela e quer que o pastor venha resolver. A gente pode aconselhar. É difícil para crente que está dentro da igreja há tantos anos, casados, né, que se casam ali dentro da igreja, conviverem, ainda mais pessoas que não é da igreja, não são da igreja. Então, nós temos que analisar nossas atitudes, nossas ações, nossas práticas. Porque no começo tudo é flores. Entendeu? Tudo é maravilha, é lindo, é meu bem, meu amor, meu neguinho, né? Minha fofinha, minha filhinha. Mas depois tudo cresce. Entendeu? Então nós temos que analisar ponto a ponto nossas ações para depois não terminarmos sendo vítima dos nossos erros e querendo que outras pessoas solucionem-os. Entendeu? Então é necessário o casal que está com problema no casamento, tem o temor de Deus, obedece o que a Bíblia fala. Se é assim, fica, não digo assim fácil, mas é mais fácil de resolver as questões. Mas quando não segue o que a Bíblia diz, amado, como é que eu vou solucionar? A pessoa não tem o temor de Deus, não obedece à palavra de Deus, vai obedecer a minha palavra? Não vai não. É difícil. 3 princípios bíblicos para divorciados. Não perca sua confiança em Deus. Provérbios 3, 5 a 8. E B. Se o relacionamento com Deus estiver abalado, restaure-se, pois Deus quer ajudá-lo. Aí a gente vai para a conclusão, né? Sim? Eis a questão, amados. Um dos fatores principais para o casamento hoje dar certo, amado, como eu falei inicialmente sobre a prepotência, soberba, arrogância, é o quebrantamento, meu irmão, para um casamento dar certo. A humildade, a simplicidade, o temor de Deus, o amor do Altíssimo em nossos corações. O que é que nós esperamos de um casamento? Eu falo com minha esposa sempre, converso com ela quase todos os dias, Quando eu falo assim, nós conversamos todos os dias, mas falo assim, tratar de questões relacionadas ao casamento, nosso casamento. Nossos erros, nossos defeitos, nossas falhas, nossos acertos, como viver, como estar junto, o que é necessário para nós sermos felizes. Isso nós falamos praticamente quase todos os dias. Entendeu? Nossas regras. Entendeu? Isso é direto, é sentar num banco da praça, é dentro de casa, em cima da laje, viajando, em todos os lugares que nós estamos falando sobre essas questões. E eu lhe digo com toda certeza, amado, apesar de eu ser assim, meio estabanado, às vezes, eu quero dizer o seguinte para vocês: se não houver da minha parte um quebrantamento para entender a minha esposa, os pontos fortes, os pontos fracos, as qualidades, os defeitos dela, e a mesma coisa ela para comigo, nós não estaríamos 21 anos casados. E eu espero que permaneçamos até que somente a morte nos separe aqui nessa terra. Entendeu? E eu lhe digo com toda certeza, a separação começa quando nós
dois, começamos a bater de frente um com o outro, a desrespeitar um ao outro. Não é ela me desrespeitar, não, é eu também desrespeitá-la. Entendeu? O divórcio começa a nascer, a crescer, a ter vida quando nós passamos a viver de tal maneira que é inadmissível numa relação. Entendeu? Então eu preciso compreendê-lo, eu preciso entendê-lo, eu preciso, olha, ser um marido realmente que esteja em comunhão constante com minha esposa e ela para comigo. E dia após dia estarmos entendendo os erros, acertos, defeitos e qualidades um do outro. Em nome de Senhor Jesus. Conclusão, né? Quando entendemos a declaração bíblica de que o casamento deve ser para toda a vida, percebemos as vantagens que ele oferece. A. Seremos capazes de vencer o momento de esfriamento do romantismo. As variações sofridas no relacionamento são compensadas pela disciplina em manifestar o amor ágape, aquele que Deus requer para o casamento. E B. Seremos capazes de fazer a aliança matrimonial funcionar como resultado do nosso compromisso com Deus e com o próprio casamento. Exatamente, não, irmão? O amor ágape, o amor incondicional, o amor inexplicável de Deus para conosco. E como diz 1 Coríntios capítulo 13, o amor jamais acaba. E é a questão. Qual é o segredo do casamento? Amor. Se você amar, se você ama, e se você realmente é uma pessoa cheia de Deus, você vai compreender que o amor tudo pode, tudo crê, tudo suporta. Que Deus seja abençoando sua vida grandemente. Na próxima semana nós voltaremos aqui com o próximo tópico, título da lição, causas e consequências do divórcio. Que Deus esteja abençoando. Sempre minha esposa vai estar orando com o Senhor, agradecendo algumas pessoas que estão aqui na live. E à noite nós estaremos de volta. Aleluia, louvado seja Deus. Todos vocês são importantes e louvamos a Deus pelas suas vidas. Mas aqui a paz do Senhor para Anitta Araújo, a diaconisa Lenita, Deus te abençoe, querida. Geisa Santos, a paz do Senhor, querida, Deus abençoe. Minha prima Dejanira, Deus é contigo, querida, Deus te abençoe também. Também tem o meu cunhado, Jailson Santos, Deus abençoe tua vida, viu? Que bom estar contigo também, o irmão aqui da minha esposa em São Paulo. Que Deus abençoe, a paz do Senhor, Deus te guarde. Todos vocês aí que estão em São Paulo, as minhas cunhadas também, o meu outro cunhado, Jailton, Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Irmãos e irmãs santos, a paz querida aí da Igreja Belém Efrata, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Irmã Romilda, Deus abençoe a todos vocês que estão conosco. Que bom, que prazer estar com vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe, viu, Romildinha? Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor. Nessa manhã maravilhosa, onde o Senhor nos ensinou acerca da tua palavra, Deus. Que possamos, ó Deus, verdadeiramente ser servos do Senhor e viver o que a tua palavra diz, ó Deus. Nos dá um dia na tua presença, Senhor, um dia de paz, meu Deus, e um dia abençoado, ó Deus, e que a nossa família, todos os nossos entes queridos, amigos, irmãos em Cristo, meu Deus, que todos eles estejam, meu Pai, guardados pelo Senhor. Todas as pessoas, ó Deus, que precisam do teu socorro, Senhor Jesus, que o Senhor possa ir ao encontro delas em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa, meu Pai, a nossa cidade, abençoa, meu Deus, o Brasil, as pessoas, meu Deus, que estão, meu Deus, precisando de um socorro, Senhor. O Senhor é o nosso socorro bem presente, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa, meu Pai, restaurar os casamentos, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, dar força a essa esposa, sabedoria, entendimento, ó Deus. Para que ela possa, meu Pai, administrar bem a sua casa. Que esse marido, meu Deus, seja, meu Pai, compreensivo também. E que os dois possam viver bem, possam buscar no Senhor
meu Pai, uma transformação, que eles possam, meu Pai, esse casamento possa ser restaurado. E aos solteiros, meu Pai, que eles continuem firmes na Tua presença, porque sabemos que o Senhor vai estar abençoando cada um deles, ó Pai. Abençoa a nossa família, nossos entes queridos, todos os amados irmãos e amigos, meu Pai, que o Senhor possa estar abençoando poderosamente. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que o grande amor de Deus, Que assim seja. a graça do Senhor Jesus Que assim seja. e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Você pode dizer? Amém. Glória a Deus e a paz. Glória a Deus. Aleluia. Amados, que Deus esteja abençoando poderosamente. À noite estaremos retornando aqui com o culto de adoração evangelístico ao Senhor, né? E ação de graças ao Senhor. E que Deus possa estar te abençoando de todas as maneiras, do seu casamento, sua família, em nome de Jesus Cristo. Um abraço, meu irmão Jailson, né, em São Paulo, minha irmã Jailma, Jailza, meus sobrinhos, meus cunhados aí, que Deus esteja abençoando poderosamente, em nome de Jesus Cristo. E meu irmão Jailton lá em Pernambuco, Recife, se não estou enganado, é Alagoas, e a todos os demais, né, Maria Lima, Anunciada, a todos os meus parentes, Ivanildo, Alcione, Rosilene, Rosana, Lorisvaldo, que Deus esteja abençoando poderosamente a vida de todos vocês. Tanta gente que às vezes a gente até esquece. Em Salvador, Hernande, Antônia, minha mãe, Dona Luzia, Erivaldo também, né, Josiane, Josélia, Leandro, Leonardo, Mariana, Cássia, Mônica, Pedro Henrique, Sofia, Sueli, Sabrina também, que Deus esteja abençoando a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês são especiais para mim. E aqui eu agradeço minha esposa, a minha filha, Evelyn, meu genro, Adailson, e a todos que Deus esteja abençoando. À noite nós estaremos de volta com a palavra de Deus a partir das 19 horas. Na verdade, eu peço minha filha que esteja aqui perto do celular para poder. Estamos encerrando já, entendeu? Que Deus esteja te abençoando poderosamente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tchau! Paz e tchau.